Hoje falaremos de por que você viu um espírito na sala, ou por que alienígenas fazem desenhos em plantações quando isso acontece. Qual é o motivo, né? Por que quando os crentes, por exemplo, crente vai na igreja, ouve Deus falando com ele? Qual é o motivo de tudo isso? Seja muito bem-vindo. Se você é novo no canal, já para tudo, se inscreve aí, deixa o seu like para tudo isso, é para todo mundo, hein? Deixar o like antes do vídeo começar, que é para você não esquecer. E hoje, eu já falei o tema, né? Eu tô aqui no carro, tendo que fazer uma viagem curta aqui. Eu vou aproveitar o momento para gravar esse vídeo, porque eu acho que é bom, que é um momento que dá para ficar tranquilo. Mas é claro que eu estou prestando atenção no trânsito, então eu não vou ficar olhando muito para a câmera, tá? Bom, pessoal, por que essas coisas acontecem? O que tudo isso tem em comum? Por exemplo, uma pessoa que não tem uma mediunidade muito ostensiva vê um espírito, ou os extraterrestres descerem em uma plantação e fazerem desenho, ou, por exemplo, outras religiões conseguirem ouvir Deus falando com eles, que na verdade não é Deus, são os espíritos, que na verdade, como eles estão trabalhando em nome de Deus, tudo bem, faz parte. Ele pode, vamos dizer assim, entre aspas, fingir que ele é Deus, com o intuito de estimular a fé naquela pessoa. Então todas essas coisas que ocorrem, elas ocorrem para estimular a fé nas pessoas, entendeu? Até aquele negócio de 1 em 1, de 2 em 2, agora todo mundo tá com essa mania, né? Nossa, Eduardo, eu olho no relógio, toda vez que eu olho as horas estão juntas. É proposital. Por exemplo, seu amigo espiritual tá lá, ele fala: que eu vou fazer pra esse tonto acreditar mais no espiritismo? Vou dar um toque de espiritualidade na vida dele. Toda vez que deu 2 e 2, ele vai lá e fala: olha o relógio. Aí o cara olha o relógio e fala: meu Deus, que coisa. Vocês estão entendendo? Tudo isso está sendo feito para que ele desenvolva mais a sua fé no mundo espiritual. Então isso realmente acontece. Por exemplo, outro dia me perguntaram, a Priscila, que é super gente boa, seguidora do canal aí, que me ajuda em algumas coisas, né? Ela perguntou assim: mas por que na minha família a gente joga aquele negócio? Eu nem sei como é que é isso, é o negócio do palito para saber o sexo da criança e talvez se vai ter, quantos filhos vão ter. Exatamente. Ela vai jogando o palitinho lá, ela consegue, por exemplo, descobrir que são 3 filhos, sendo que 2 são menino e uma é menina. E sempre deu certo na família dela. Também é o mesmo motivo. Essas pequenas coisas que fazem parte do cotidiano dos humanos acabam por estimular esta vida espiritual delas, entendeu? E aí quando a pessoa vai se encontrar realmente com o espiritismo ou com outra religião espiritualista, ela já está com a sua mente mais um pouco aberta, entendeu? Porque ela ficou olhando as horas todo dia e era 2 e 2, ou era 1 em 1, e etc. Vocês entenderam? Comigo mesmo foi assim. Eu não era espírita antes de eu conhecer o espiritismo, era um moleque que não tava nem pra nada, totalmente doido, entre aspas, não doido, mas moleque, né? E eu tive várias coisas que aconteceram na minha vida e que quando eu me tornei espírita eu percebi que foi uma preparação para mim. Então uma vez eu cheguei na casa do meu amigo, por exemplo, a mãe dele falou assim: sobe aqui por favor. A hora que eu subi, ela atendeu um obsessor conversando com o esposo dela, incorporou, né? Aí outra vez, por exemplo, eu estava deitado, eu vi minha tia morrer no hospital, e ela realmente morreu naquele mesmo momento. Então aconteceram fenômenos comigo que hoje eu entendo que na verdade era uma preparação, porque apesar de eu ser um tontão, eu ficava pensando: caramba, por que aconteceu isso comigo? Eu pensava, depois eu seguia minha vida normalmente. E as pessoas são assim mesmo. Por exemplo, se você vê um espírito, ou então, vamos supor, uma pessoa que não segue muito essa questão espiritualista, ela vai lá, vai encontrar comigo em algum local. Aí o espírito vai falar assim: fala pra ela isso, eu vou e falo. A pessoa naquele momento vai ficar maravilhada, vai achar super legal, vai pegar o meu canal, vai assistir uns 10 vídeos, vai achar super top o mundo espiritual. Mas se ela não pegar no tranco, vai acabar por isso mesmo. Ela vai melhorar, óbvio, pelo menos ela assistiu 10 vídeos, pelo menos ela refletiu sobre algumas questões da vida dela que ela poderia melhorar, mas aí ela segue a vida dela, continua. Mas aquele estímulo em nome da espiritualidade tá lá no nome dela, estimulou ela, entendeu? E aquilo vai ficar lá no subconsciente dela, se desenvolvendo, e o tempo vai passar, e aí mais pra frente ela pode novamente
ter outra experiência assim, até que em algum momento dessa vida ou em outra vida, ela estará pronta realmente para aderir à espiritualidade, vamos dizer assim, entendeu? Então, a vida é assim mesmo. Nós temos como verdadeira existência o mundo espiritual, uma cópia mal feita, o mundo físico. E os espíritos fazem o quê? Possível para a gente se ligar no mundo espiritual, mas eles não podem forçar a gente. Eles não podem chegar e falar assim: aí, seu bobão, olha aqui, o mundo espiritual existe e acabou. Por esse motivo que os espíritos não vão na TV e não materializam. Então tem que ser as coisas aos poucos. E o que eles fazem é plantar a semente, entendeu? E faz parte. Então é isso, quando vocês perceberem que existe, por exemplo, às vezes os extraterrestres vão e fazem de fato algumas coisas nas plantações que é impossível de um ser humano fazer, né? Eu já vi casos assim, claro que tem casos que as pessoas podem elas mesmas fazerem, né, e tal, mas muitos são isso, também é a mesma coisa, porque o subconsciente da pessoa vai trabalhar a ideia de que um extraterrestre existe e que mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar conhecendo, e isso vai acontecer. Se vocês me perguntarem quando, os espíritos falam que em breve, mas o em breve deles pode ser 5 anos, então não dá para saber. Muito obrigado. Só que eu tenho uma observação aqui. As 3 vezes que eu vi extraterrestre, uma foi antes, quando eu era criança, que eu vi eu lembro claramente, uma luz vermelha, todo mundo viu. E as outras 2 vezes foi com prévio aviso dos espíritos. Uma eu estava em Londrina, eles mandaram ir lá pro lago e pegar a câmera. Eu fui lá pro lago do meu condomínio, peguei a câmera, o celular, e aí apareceu algumas naves e eu filmei isso. Inclusive tá no meu canal, meu outro canal, que tá aqui inclusive. Vocês por favor sigam lá, hein? Que agora chama Veja Se Você Puder, Veja Se Você Tem Coragem. Eu coloquei esse nome para ver se eu consigo atrair mais inscritos, né? Com o intuito de trazer eles pro espiritismo. Então, tem uma playlist lá de extraterrestres, tudo, e tem lá o vídeo dos extraterrestres de fato, das naves, né? E aí na outra vez eu estava em Las Vegas pensando em ir lá naquele ponto lá perto da área 51, né? Porque parece que tinha um ponto lá. Não, perdão, não era na área 51. Tinha um ponto em Las Vegas que um americano falou pra mim que tem muita aparição de disco voador, né? Por ali também. E todo mundo vai lá e fica se reunindo e aparece muitas vezes os disco voadores. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou lá. Só que era uma área que ia ficar tipo 2h30 de Las Vegas e eu não tinha mais tanto tempo disponível. Aí os espíritos falaram, não precisa fazer isso, a gente vai dar um jeito. Nossa, sem brincadeira, essa foi a coisa mais impressionante que eu vi na minha vida, sem dúvida alguma. Apareceu uma nave, não, eu vi 3 vezes, verdade, vi 4, tá certo, vou contar outra. Apareceu uma nave no céu e ela era prateada. E aí tava um solzão, aquele sol do deserto, né? Que Las Vegas é deserto. Um sol absurdo, não tinha uma nuvem. E ela tava longe, só que deu pra ver ela. Ela focou o farol dela em mim e fez uma sinalização muito forte. Foi muito impressionante, foi muito legal. Aí depois ela desapareceu de uma hora pra outra. E depois apareceram os caças. Ou seja, eles perceberam que apareceu alguma aeronave lá, que eles começaram a buscar, entendeu? Estão nos Estados Unidos, né? Cheio de base ali, aérea. E aí a outra foi uma que eu já contei aqui no canal, acho que contei, que eu estava jantando no shopping, como é esse, né? E aí eu falei para ela assim, os espíritos estão me dizendo que os extraterrestres vão descer na Terra. Os extraterrestres de Sirius, né? Que seriam os meus brothers. Aí ela falou assim, você tá ficando louco, isso é coisa de doido, não sei o que, papapá. Aí a gente pagou a conta e nós saímos do shopping, descemos a rua. E aí atrás do condomínio tinha uma área muito grande de mata, assim. De repente fez assim, bum, ligou, tinha uma nave gigante, essa era gigante. Era tipo assim, no tamanho de um estádio de futebol. E aí ela ligou os LEDs, me fizeram uma luz absurda. De repente ela deu um berro de susto, porque não dava pra, né? Ela tava longe, mas a luz era muito grande. Aí a gente, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí até tava passando os caras do serviço de luz da cidade, que eu acho que é Copel. São Paulo chama Eletropaulo, né? Não sei se chama mais, mas Londrina é Copel. Aí eles viram, os caras até pararam o caminhão, porque falaram, meu, o que deve ser isso?
E aí eu fui dar a volta, apagou e desapareceu. A gente foi lá e não achamos nada. Então eu tive essas aparições. Mas essas aparições que acontecem, elas são para ir preparando a mente humana, né? Para ir preparando no subconsciente. Porque o que acontece? Eu aprendi muito isso em negócios, na verdade. Você quer, por exemplo, um objetivo. Você quer, por exemplo, lançar... Eu pedi isso para os espíritos, né? Você quer lançar um produto com tal cara. Então o que você faz? Se você chegar tudo e jogar tudo na mão do cara, o cara pode ficar meio assim, ou ficar na dúvida, ou não estar preparado, ou não concordar, porque ele acha uma mudança muito forte e tal. Então o que você faz? Primeiro você chega pro cara e fala assim, eu queria ver se a gente lançar um produto. Beleza, você fala isso na primeira vez. Depois você fala isso, a mente dele vai processar essa informação por um período, você deixa quieto. É a mesma coisa do espiritismo. Depois de um período, ele já vai estar um pouco mais acessível, aí você vai lá dar mais uma informação, entendeu? Você vai dando as informações por parte para que a mente dele vá processando ela de maneira correta. E isso acontece também no espiritismo. Você não adianta você chegar para a pessoa e falar assim, o mundo espiritual é assim, porque é assim, porque é assado, porque é assado. Não, a pessoa fala, eu não gosto de espiritismo, eu acho babaquice, não sei o que, eu tenho medo de fantasma e tal. Aí você vai lá e dá uma informação para ela. A pessoa vai registrar. Depois passa um tempo, você vê uma oportunidade de dar uma outra informação boa. Do tipo assim, o espiritismo lida com isso dessa forma, entenderam? Tipo assim, mas o espiritismo fala que a caridade é importante. O espiritismo é contra o aborto, o espiritismo é contra as drogas. Você dá mais uma informação à pessoa e a pessoa vai processando. Vai passar um tempo, ela já vai estar mais, aberta ao espiritismo. Então é esse tipo de coisa que eles fazem. Porque, segundo os espíritos me falaram, o subconsciente, ele trabalha várias ideias nossas em oculto, sem a gente perceber. Então, a hora que você sugestiona a pessoa uma coisa e etc, tipo assim, a pessoa vai acabar trabalhando aquilo lá, entendeu? Por exemplo, vamos dar um outro exemplo que já aconteceu comigo no passado. Você termina um relacionamento, aí a pessoa te passa a perna pra valer, ou então faz alguma coisa muito ruim. Na hora, você vai se sentir muito mal, né? Vamos supor, traição. Isso não aconteceu comigo, eu acho. Na verdade, tem uma história interessante para contar sobre isso, mas não foi com essa minha ex, tá? Foi no começo, mas um dia eu conto. Os espíritos me falaram a verdade recentemente. Aí, a pessoa traiu. A pessoa que foi traída, ela vai ficar mó brava, mó triste naquele momento. Mas, a hora que, quer dizer, se ela tiver autoestima, né? Se ela não tiver autoestima, ela vai continuar ficando mal. Mas se ela tem uma autoestima, gosta dela mesma, etc, que é o mínimo que todo mundo deveria ter, o cérebro dela vai processar aquilo ali como uma coisa muito ruim. E ela vai desencanar muito mais rápido da pessoa se a pessoa não tivesse feito isso, entendeu? Então o nosso cérebro, ele trabalha a nosso favor. Ele tem arquivos ocultos, mas os arquivos ocultos continuam processando. Então é por esse motivo que eles dão essas demonstrações de fé. Por exemplo, outro exemplo interessante. Lá no México, eu estava assistindo um programa do Discovery Channel. Tinha uma Bíblia que eles colocavam uma flor e uma folha. E aí, de repente, a folha ficava desenhada com uma flor e, por exemplo, com o rosto de Jesus, com o rosto de Maria. Isso aconteceu mesmo. Não era invenção de ninguém. Estava de fato acontecendo. Ou, por exemplo... Não, aí o que aconteceu? Eu comecei a pensar sobre isso, conversar com os espíritos. Eles me mostraram que quem estava fazendo aquilo ali era um espírito. Ele faz aquilo porque um espírito superior veio e fala, olha, é assim que ele pensa, né? Olha os humanos que estão em evolução anterior a dele, óbvio, porque ele já é mais evoluído. Pensa assim, para aqueles espíritos não adianta você chegar e falar assim, galera, é o mundo espiritual, eles não entendem. Mas eles precisam de uma demonstração de fé. Então eles vão lá e fazem esse tipo de transformação nessa folha com o intuito de fazer com que essas pessoas acreditem ainda mais no mundo espiritual, mesmo que seja um mundo espiritual do ponto de vista deles, entendeu? Então o que acontece? Nós somos o tempo inteiro, entre aspas, manipulados por bem, pelos espíritos superiores, com o intuito de que a gente evolua e compreenda os fenômenos do nosso dia a dia, entendeu? E sem nenhum choque. Eles dão a informação, depois eles dão mais um pouco, depois eles dão mais um pouco, compatível com a evolução de cada um. Cada um tem uma evolução, cada um tem um nível, cada um tem uma inteligência, e cada um vai receber as informações conforme realmente
for necessário para aquele momento daquela pessoa, entendeu? Se não, pensem só, se o Joãozinho consegue ver um espírito do nada, isso às vezes acontece, por que ele não vê toda hora? Se ele conseguiu ver uma vez, porque aquele evento ele foi causado por um espírito que chegou e falou assim: bom, eu preciso fazer com que o Joãozinho acredite no mundo espiritual, etc. Vou estimular ele, vou pegar algum espírito que está aparecendo e vou fazer com que o fluido dele se ligue e dê uma, vamos dizer, uma materializada a mais para que o Joãozinho possa ver. Inclusive no Evangelho, no Livro dos Médiuns, ele fala o seguinte, que às vezes a pessoa nem tem mediunidade, mas ela pode ver um espírito sim. Por quê? Quando tem algum motivo tipo esses que eu estou comentando, eles podem fazer isso, que isso aconteça. Eu já contei essa história, vou contar aqui. Eu tinha um funcionário meu que era um tonto, né? Só que porque ele queria esse negócio essa vida de bagunça e tal, né? E aí ele gostava de tomar os goró dele e tal. E, em vez de fazer o evangelho, saía com os maconheiros babaca. E aí eu pegava no pé dele pra caramba, porque eu sou desses caras chatos que pegam no pé mesmo, não tô nem aí. E aí eu falei pra eles: cara, de novo, mano, você poluiu tua casa de novo. O que tá acontecendo? Eu vi, tinha uns obsessores lá. Aí eu falei: para com isso, meu, pelo amor de Deus, pá. Aí eu falei pra ele assim: ó, eu vou fazer uma limpeza na sua casa. E ele morava no mesmo prédio que eu. Só que a porta dele tava trancada. De repente, disse que viu um espírito passando na porta do quarto dele. Não é? Ficou morrendo de medo. Então, o que os espíritos fizeram? Para que ele acreditasse, eles deram uma materializada lá no espírito e fizeram ele ver, entendeu? Porque aí ele já tá, né? Embora, muitas vezes não adianta, porque para aquele tonto, que é tonto mesmo, não adianta você mostrar, não adianta você falar, não adianta. Tem gente na minha família, que eu não vou falar quem é, minha mãe, que ela já teve 200 comprovações dos espíritos, toda hora ela tem. Aí eu falo assim pra ela: não, eu vou viajar. Ela fala: ai, meu filho, tome cuidado. Eu falo: você leva cuidar da tua vida, meu. Tome cuidado. Você acha que eu tô sempre preocupado com os espíritos, meu? Pelo amor de Deus, eles me protegem de tudo, e realmente me protegem, me acompanham, me ajudam, porque eles dizem que eu tenho mérito, não que eu acho isso. E ela fica nessas paranoias, sendo que ela já teve 300 demonstrações. Se vocês que são os inscritos, que me conhecem por vídeos, eu conto as histórias aqui, ela já teve muito mais coisa, muito mais prova, e ela não acredita, entendeu? Quer dizer, ela acredita sim. Se eu indagá-la, ela fala: você tem razão, mas qual que é o primeiro pensamento dela? O primeiro pensamento dela é o pensamento que isso não está certo. Então, nós estamos envolvidos pelo corpo material. Isso faz com que a gente seja muito mais animal, quer dizer, muito mais, mas isso faz com que a gente seja animal e não espiritual. Então, muitas vezes nós seremos defrontados pelo nosso eu animal e o nosso eu espiritual. Até eu mesmo, quando eu vou, às vezes, tô muito, assim, fisicamente pensando, hoje nem tanto, porque eu não tô nem aí pro trabalho, mas antigamente, que eu estava numa outra posição, que eu precisava me estabilizar mais, então era assim, vida ou morte no trabalho, era ou ganha dinheiro ou passa fome, né? Eu era muito mais material, né? Então eu vivia de uma forma que eu me concentrava mais, eu tinha reuniões que eu me preocupava muito mais. Nesses momentos você esquece que você é um espírito, você fica ligado no espírito. Hoje não, hoje eu sou espírito, não tô nem aí, eu penso o tempo inteiro assim, né? Graças a Deus eu consegui ultrapassar minhas diversas expiações no campo material, que eu vou contar para vocês se vocês quiserem escrever abaixo, que eu já passei, já fiquei até sem grana para comprar comida, passei por várias situações complicadas, mas hoje minha vida mudou pra caramba, eu recebo muita ajuda dos espíritos, graças a Deus, e tô super tranquilo, né? Então minha vida hoje é espiritual, eu perco um cliente, mas não deixo de falar para ele do espiritismo, por exemplo, entendeu? Eu coloco o espiritismo a fim de tudo, né? Porque hoje em dia eu posso, graças a Deus. Então o fato é que nós somos encarnados, nós somos espíritos, a gente não é encarnado, nós somos espíritos vivendo uma experiência no plano físico. E se você vacilar, você esquece do espiritismo, você começa a viver como encarnado. Quanto mais você está ligado a vícios, a dependências e coisas assim, menos espiritualizado você fica. E aí menos você ouve os espíritos do bem, e também tem a questão da vibração e tudo mais. Se você quer ter uma vida feliz, necessariamente você tem que viver a parte espiritual. Isso
Isso é fato. Inclusive, eu recomendo muito que vocês mandem esse vídeo para as pessoas. Já pode pausar e mandar. Porque todo mundo deveria viver uma vida espiritual. A gente não deveria viver uma vida material da forma que a gente vive normalmente, que todo mundo vive praticamente. Quem é que eu acredito que vocês não vivam essa vida, mas a maioria das pessoas vive. Então por que eu tô falando isso hoje, principalmente? Porque eu encontrei voltei a falar com um amigo meu, muito amigo meu, nossa, que é meu irmão, mas que eu não falava com ele tipo assim há 10 anos. E a última vez que ele conversou comigo, eu não era espírita. Então eu vejo que a nossa conversa é muito interessante, porque ele pensa que eu sou o cara que eu era antes, entendeu? Não é pra mim, tá? Que tá buzinando. Embora ele modificou assim os pensamentos dele e tudo mais, ele é um cara bom, gente fina, tudo mais. É engraçado, porque realmente eu mudei tanto que, né, fiquei totalmente diferente. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Não se esqueça de compartilhar, de deixar o like, de contar a sua experiência aí embaixo. Conta aí se você já viu um espírito, como é que foi, o que aconteceu. Contem aí, e é isso aí, obrigado e até a próxima.